Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Hoje é a última mensagem da série Merecida a Vida. Nós falamos ao longo desse mês sobre essa vida que nós não merecíamos ter, mas que graciosamente recebemos da parte de Deus. E falamos de inúmeros aspectos dessa nova vida e de como que ela se reflete, dessa merecida vida, e como ela se reflete no nosso dia a dia. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a ideia de uma nova vida, a vida que Deus, de fato, nos chama a vivermos. E para isso eu quero dar um passo lá atrás com você. Eu quero ir com você, já que nós estamos começando essa semana agora, a Semana Santa, a Semana de Páscoa, eu quero ir com você no lugar onde essa semana nasce, aonde brota essa ideia de passagem. E aí eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, é o texto que nós leremos hoje aqui. Êxodo, capítulo 12. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até amanhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz a respeito ao comer. Somente isto podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo.
Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às vossas casas, às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim o fizeram. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meu povo, tanto vós como vossos filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas e o vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Deixa eu te contar a respeito de uma noite. Uma noite muito específica. Uma noite em que divide a história em dois. Em um antes e um depois. Imagine você. Nós estamos no Egito. O Egito era, naquele tempo, a superpotência do mundo antigo. Era, com muita certeza, a civilização mais avançada do seu tempo. Faraó se assentava no seu trono, se achando um deus. Só para que você entenda, naquele tempo as pirâmides já estavam de pé. Naquele tempo, até então, o exército do Egito é um exército invicto. Israel, esse povo que lá atrás Deus chamou de seu filho primogênito, você pode depois ler isso lá em Êxodo 4:22. Israel, ele está curvado há 430 anos, vivendo como escravo. Eram 4 séculos de argamassa, tijolo e chicote. Argamassa, tijolo e chicote. 430 anos assim. Só que algo acontece, trazendo uma mudança a essa realidade.
9 pragas, e você pode ler isso nos capítulos que antecedem esse texto que nós lemos, 9 pragas invadem o Egito. A água virou sangue, rãs, piolhos, moscas, gado morto, úlceras, granizo no deserto, gafanhotos, trevas. E aí, só para que você entenda isso de uma maneira ainda mais clara, cada uma daquelas pragas foi como que um soco nos deuses do Egito, na religiosidade daquelas pessoas. Era como que se fosse uma declaração de que existe um Deus soberano, existe um Deus que governa com poder sobre absolutamente todas as coisas. Mas mesmo assim, o coração de Faraó permanece irredutível, duro. Faraó não se rende, não se abre àquilo que se discorria diante dos seus olhos. Orgulho do poder é exatamente assim. O orgulho do poder, ele prefere a destruição ao invés da rendição. Era essa a lógica do coração de Faraó. E é nesse momento que vem a 10ª praga. Só que essa praga é uma praga completamente distinta de todas as outras pragas. Essa praga, ela não vai atingir o gado, essa praga, ela não vai atingir as plantações, ela não vai atingir os recursos naturais daquelas famílias, ela vai atingir exatamente as famílias. Note o que aconteceu. Cada família iria acordar no dia seguinte e se deparariam com um luto que não tinha precedente, que não tinha tamanho. Em cada casa, o primogênito morreria. E aí, é importante você entender isso, porque às vezes a gente fala assim, a gente não consegue visualizar. Mas entenda, de Faraó, da família de Faraó, até a família do escravo mais humilde, os primogênitos morreriam. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma das famílias escapariam. E é exatamente aqui, nesse momento, que Deus dá a Moisés e Arão uma instrução, que parece simples demais, mas é uma instrução poderosa. A instrução era: peguem um cordeiro, sem defeito, matem esse cordeiro, e passem o sangue desse cordeiro nos batentes da porta, nos 2 umbrais e na verga, lá em cima. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar, vocês vão fechar a porta, vocês vão comer e vocês vão esperar. Em outras palavras, Deus não fala assim, peguem armas, peguem machados para que vocês saiam lutando, espadas. Não, nada disso. Não existia nenhum plano militar, não havia nenhum tipo de insurreição. Não. A ideia era apenas um cordeiro morto e sangue na porta. E a promessa de Deus, lá em Êxodo 12, versículo 13. Quando eu vir o sangue, eu passarei por cima de vocês. E aí, quando a gente se depara com essa imagem, essa é uma imagem muito chocante. É uma imagem muito marcante, é uma imagem muito poderosa. Porque nessa noite específica, a gente tem uma imagem daquilo que aconteceria séculos depois, na montanha do Gólgota. A gente vê aqui uma sombra do que aconteceria lá na frente. Porque na mesma Sexta-feira Santa, Deus agiu da mesma forma. Deus, dessa vez, não executou um animal. Deus executou o seu primogênito, o seu filho. E aí, a gente chega no ponto em que descreve
problema dessa história? E aí eu quero lançar a pergunta para você: por que os primogênitos? E aí eu quero que você entenda um pouco do peso do juízo de Deus. No mundo antigo, o que significava o primogênito? Primogênito, no mundo antigo, não era apenas o filho mais velho. O primogênito, para que você entenda, ele é o herdeiro. O primogênito carrega consigo a ideia de continuidade, o futuro da família. O nome, o patrimônio, a esperança da família passava pelo primogênito. Lembre, entenda, aquela era uma cultura completamente diferente da nossa. Aquela era uma cultura patriarcal, uma cultura agrária. E aí perder o primogênito trazia exatamente essa ideia de que eu vou perder agora tudo que está diante de mim. Atingir o filho primogênito era como que dizer assim: Egito, guarda uma coisa, entenda uma coisa, você não tem futuro. E aí, há uma justiça poética aqui nessa 10ª praga, que é muito interessante. Olha o versículo 22. Então Faraó ordenou a todo o seu povo: todo menino que nascer, lançai-o no rio. Êxodo 1, 22. Lá atrás, Faraó tinha mandado matar todos os primogênitos do povo de Israel. Um genocídio. O que Faraó queria fazer? Matar, acabar com o futuro de Israel. Só que Deus, Ele é o Senhor da história. Se você olhar depois, mais à frente, em Êxodo 4, 22, Deus vai chamar Israel de meu filho primogênito. Deus, Ele é Senhor da história. E aí é interessante a gente entender que esse juízo de Deus, ele é um juízo extremamente profundo e relevante ali para Faraó. Porque era uma maneira de chocar e abrir os olhos de Faraó para a realidade de que sim, existe um Deus que é Senhor e soberano. E aí, nesse sentido, a Páscoa, ela nasce dentro de uma realidade. O juízo de Deus, ele é um juízo real. O juízo de Deus é um juízo universal e inevitável, exceto quando existe a marca, a cobertura, nos umbrais da porta e trazendo para a nossa realidade no nosso coração. E essa cobertura, ela não é fruto do nosso mérito, das nossas ações e das nossas boas obras. Essa cobertura, ela é sangue. Sangue do quê? De um cordeiro inocente que morreu no lugar de quem deveria morrer. E aí, quando a gente entende esse problema, a gente já abre os nossos olhos para a realidade de que nós estamos diante de uma boa notícia e de que isso já é evangelho, porque isso já aponta para o Gólgota, só que eles ainda estavam no Egito. E aí a gente traz essa realidade para os nossos dias. Porque todos nós, entenda, temos uma porta também. Todos nós temos os nossos umbrais. Só que muitos hoje, infelizmente, confiam num tipo errado de cobertura. E aí esse primeiro ponto, ele vai mostrar que esse juízo de Deus, ele é real, que a única cobertura possível é o sangue do Cordeiro, mas muitas pessoas hoje acreditam que por meio daquilo que elas fazem, elas obterão essa cobertura que as privará da morte. E aí eu quero destacar aqui 3 exemplos: o religioso, o secular e o cristão que oscila. O religioso, ele é alguém que vai confiar na sua própria obediência. Então, ele é alguém que vai ao culto com frequência, ele dá o dízimo, ele serve, ele evita os pecados mais visíveis,
Só que no fundo, no fundo, no fundo, não em palavras, mas na prática, ele acredita que esse tipo de dedicação é a sua cobertura. Então, para ele é uma lógica que funciona mais ou menos assim: Deus está vendo todo o meu esforço, toda a minha dedicação, e porque Deus está vendo tudo isso que eu estou fazendo, eu estou tranquilo. Deus se orgulha de mim. Essa é a lógica do religioso. Só que o religioso, ele não se atenta para a realidade de que a sua salvação, a sua cobertura, não está naquilo que ele faz, mas naquilo que foi feito por ele. E muitas vezes nós confiamos na nossa performance. E quando nós deixamos de fazer, nós entramos em crise. Ou quando as coisas não acontecem como nós esperávamos, nós nos sentimos aquém. Esse é o problema do religioso que confia na sua performance. Mas a gente tem também hoje o que eu quero chamar de secular, que é aquele, e esse já vai para um outro extremo, esse é aquele que acha que o juízo não existe. Para ele, numa versão mais simples, ele não acredita que existe um Deus que julga todas as coisas. Ele não acha. Na verdade, ele acha que pode viver a vida dele da maneira como ele quer e que, de uma maneira muito clara, ele é o Senhor da sua vida. Só que existe também uma segunda versão desse secular. É alguém que fala assim: olha, Deus ele é tão amoroso, Deus ele é tão bom, Deus é tão legal, que ele jamais iria condenar alguém. E aí, essa pessoa, ela acredita que ela é a régua, que é ela que mede, é ela que dita, é ela que aponta para aquilo que é verdade. Que, na verdade, nenhuma verdade é absoluta, que ela, no caminho, constrói a verdade. É alguém que não se submete. É alguém que não se coloca debaixo de nada. Tem um filósofo chamado Ernest Becker, que, na verdade, ele foi um filósofo e um antropólogo que, há muito tempo atrás, ele escreveu um livro muito famoso chamado A Negação da Morte. Esse livro ganhou um prêmio muito importante chamado Pulitzer. E ele entendia o seguinte: para ele, todo comportamento humano é, no fundo, uma tentativa de negar e fugir da consciência da própria mortalidade, dizia Becker. Ele falava ainda assim: construímos civilizações, construímos legados, impérios, carreiras, relações, como projetos de imortalidade, ou seja, formas de nos sentirmos maiores do que a morte e de deixar uma marca que dure além de nós mesmos. Ou seja, para ele, tudo que é feito é com o intuito de nos sentirmos maiores do que a morte. Percebe? Essa é uma lógica sofisticada que permeia o coração de muita gente hoje. A gente vê na nossa sociedade, em muitos aspectos, uma tentativa de negar a morte. As pessoas hoje, elas constroem impérios, projetos, pirâmides, para se sentirem o quê? Imortais, intocáveis, imunes a qualquer tipo de julgamento. É o Egito de hoje, com as suas pirâmides. E esse secular hoje, ele está buscando exatamente essa construção. Só que existe um terceiro tipo de pessoa, que eu quero chamar de o cristão que oscila. Esse cristão que oscila, ele tem um senso de segurança que vai variar, que vai oscilar de acordo com a sua performance. Esse cara, ele é alguém que crê no Evangelho, de verdade. Só que, na prática,
a segurança que ele tem, ela está sempre oscilante. Quando o culto foi bom, ele se sente perto de Deus. Mas quando ele falha, ele sente que precisa se recompor. É como se o sangue tivesse que ser recolocado nos umbrais da porta todas as vezes que ele pecasse. É alguém que acha que por qualquer vacilo, ele perde a salvação. Que por qualquer falha, ele deixa de ser abençoado. Que ele deixa de ser filho. Que por qualquer engano, equívoco, ele deixa de ser sustentado. E aí, a gente se depara com uma verdade de que esse cristão que oscila, ele não entendeu ainda quem ele de fato é. E aí nós nos deparamos com esses três perfis. E o que eles têm em comum? Esses três rostos estão tentando criar a sua própria cobertura. O religioso tenta criar a sua cobertura por meio da sua obediência. O secular, ele vai negar o juízo, e essa é a maneira dele construir a cobertura dele. E o cristão oscilante, ele tenta criar a sua cobertura por meio de uma performance espiritual. Só que esses três perfis vão cometer o mesmo equívoco de Êxodo 12. Eles acreditam que o que está dentro de casa determina a proteção. Só que o que determina a proteção não é o que está dentro de casa. Guarda isso. O que determina a nossa proteção é o que foi colocado nos umbrais da nossa porta. E aí, a gente chega àquilo que Deus realiza por meio dessa história. Porque quando nós olhamos com mais cuidado para esse texto de Êxodo capítulo 12, nós percebemos um Deus que age. Um Deus que, por meio de 4 movimentos, responde, traz uma resposta a esse dilema do nosso coração. Porque muitas vezes nós achamos que a solução está dentro da porta. Só que, na verdade, a solução ela está por fora da porta. E aí você entenda o que acontece no versículo de 1 a 3. Deus, ele inicia. Deus, ele começa a fazer algo. E isso daí será uma resposta a esse coração que acha que pode salvar a si mesmo. Olha o versículo de 1 a 3. Vai dizer lá: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Deus disse a Moisés e Arão. Deus, ele fala antes de qualquer movimentação de Israel. Não foi Israel que foi buscar o Senhor, que foi procurar o Senhor. Não foi Moisés que deu uma ideia: olha, vamos pegar um cordeiro. Foi Deus que tomou a iniciativa, porque ele é soberano. Israel naquele dia não acordou dizendo: basta, 430 anos, vamos fazer um plano de fuga para a gente resolver o nosso problema de uma vez por todas. Israel acordou com a voz de Deus, que já havia decidido que algo seria feito. Olha aqui para mim. Eu não sei como isso se encaixa no seu coração e no momento que você está vivendo. Mas existem momentos na nossa vida que Deus inicia algo novo. Existem momentos na nossa vida que é como se Deus falasse assim: basta, acabou. Agora eu vou começar uma nova história. Na vida de homens e mulheres que há muito tempo vivem debaixo de uma realidade opressora, difícil, aonde parece que não há mais solução, Deus fala: basta,
acabou. Eu tenho muito medo de bater assim É sério, eu tenho um amigo em Anápolis, eu vou até botar ele para assistir essa mensagem, que ele pregando, inclusive ele vem pregar aqui em agosto, eu vou falar para ele não bater. Ele pregando, ele bateu e quebrou. Eu falei, rapaz, tem hora que Deus começa algo novo, e que o Senhor diz, basta, acabou. E a nós, nos resta identificar, reconhecer e se render a esse movimento de Deus que nos chama e que nos conduz a uma nova história e um novo momento. Só que a graça de Deus não para por aí, e Deus, Ele substitui, em segundo lugar. E isso vai ser o quê? Uma resposta àquele homem, àquela mulher moralista que acha que a sua obediência é a sua cobertura. A instrução, ela é precisa. Busquem um cordeiro sem defeito, perfeito, sem mancha. Ele vai falar isso lá do versículo 5 ao versículo 7. Ou seja, separado no 10º dia, morto no 14º. O critério para cobertura não era a qualidade moral daqueles moradores, mas estava na perfeição do cordeiro. Deveria ser um cordeiro perfeito, sem defeito algum. E aí, essa é uma orientação muito direta ao moralista, porque a nossa obediência, ela não é o nosso sangue. A nossa obediência, ela não cobre porta nenhuma. E entenda, tentar ser bom nunca foi suficiente para satisfazer a santidade de Deus. Sim, Deus nos chama a uma vida boa porque Ele está realizando uma obra na nossa vida. Ele nos achou, nos encontrou primeiro e Ele nos chama a uma vida de santidade. E essa vida de santidade é uma produção natural de alguém que agora é conduzido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só que muitas vezes nós usamos as coisas boas para validar coisas ruins na nossa vida. Entenda, somente o cordeiro sem defeito cobre. E você não é esse cordeiro. John Stott, ao escrever uma das suas obras mais conhecidas, A Cruz de Cristo, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, a substituição está no coração do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, no nosso lugar, como nosso substituto, suportando o que nós deveríamos suportar, para que nós recebêssemos o que Ele merecia. Sem substituto não há evangelho, apenas exigência e condenação. Jesus nos substituiu. Deus, Ele providenciou um cordeiro. Só que o texto ele avança, ele continua. Em terceiro lugar, a gente entende que Deus ele cobre. E isso é uma resposta para quem acha que é a sua fé que determina a sua segurança. O versículo 13 vai dizer assim, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não é vendo eu a qualidade da sua fé. Não é vendo eu a profundidade do seu choro. Não é vendo eu o quanto que você leu a Bíblia essa semana. Não, não é isso. Vendo eu o sangue. Guarda isso. Deus, na sua imensa graça e sabedoria, Ele providenciou o sangue de um cordeiro para marcar a nossa vida. O sangue do cordeiro sem defeito que é Jesus. E sim, e essa é uma verdade, que se você está em Cristo, sim,
você está marcado, você foi marcado e coberto por esse sangue do Cordeiro. Talvez, pode ser, que você esteja passando por um momento da sua vida muito desafiador. Talvez você esteja experimentando um momento onde você tem vivido dilemas que jamais você imaginou que um dia você fosse viver. E tudo isso grita, urra no seu coração: você não serve, você perdeu, não há solução. Mas hoje nós precisamos pregar ao nosso coração a verdade de que sim, nós que estamos em Cristo, fomos marcados pelo sangue do Cordeiro. E porque nós fomos marcados pelo sangue do Cordeiro, o anjo da morte não passará pela nossa vida. Há esperança para você que está em Cristo Jesus. Existe paz para você que está em Cristo Jesus. Existe um amanhã e um novo começo para você que está em Cristo Jesus. Em quarto lugar, algo lindo aqui, porque Deus, Ele recria. E isso é uma resposta a quem acredita que é impossível mudar. Gente, 430 anos. 430 anos. Olha o que diz lá no versículo 14. Esse dia vos será por memorial. Gente, essa frase, ela para mim, a gente podia pregar esse sermão só essa frase para mim. E esse dia vos será por memorial. O que Deus está querendo dizer aqui? Lá no futuro, vocês vão olhar para trás e vocês vão se lembrar desse dia. Lá na frente, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. 430 anos. Crianças nasceram ali. Os avós nasceram ali. Os bisavós nasceram ali, no Egito. Tempo demais. Eles não tinham mais uma perspectiva de mudança, de transformação. Só que, de fato, Deus recriou uma nova história. E Ele fez algo muito além de tirar Israel do Egito. Ele diz: esse mês vos será o principal dos meses. Será para vocês o primeiro mês do ano. O que Deus está fazendo aqui? Está reiniciando o calendário de Israel. Resetou. A partir de agora, o ano de vocês vai começar na Páscoa. A Páscoa, para o judeu, não seria apenas a noite da saída, mas seria o começo de uma nova contagem. E aí, guarda uma coisa, meu irmão e minha irmã. A ação graciosa de Deus na sua vida não é apenas para te tirar do Egito, mas a ação graciosa de Deus na sua vida, ela reescreve o seu calendário, ela te dá um ano zerado, uma nova história, um novo futuro. Deus, Ele não apenas apaga aquilo que ficou lá atrás, mas Deus aponta para o seu coração dizendo que o que passou, passou, o que ficou para trás, passou, e que o passado não tem a última palavra na sua vida. Eis que faço novas todas as coisas. Vocês vão olhar para trás e isso será para vocês um memorial. Por isso que Deus instituiu a Páscoa como um memorial que seria perpétuo. Versículo 14. Gente, a gente precisa trazer essa verdade da Páscoa, da libertação, para os nossos dias, para o nosso coração. A gente precisa pregar isso com muita força e com muita veracidade, porque nós, costumeiramente, nos esquecemos dessa verdade da Páscoa. Verdade essa que aponta para a realidade de que sim, eu e você temos uma nova identidade. Ou seja, você não é mais o que o juízo iria dizer. E aí, essa é a pergunta que o coração não para de fazer. Quem que eu sou? E geralmente a gente costuma dizer, trazer uma resposta dizendo aquilo que a gente faz. Só que em Cristo, a sua identidade não é
fruto da sua performance. A sua identidade não é o seu passado. A sua identidade não é o seu histórico de pecado. A sua história, guarda isso, meu irmão e minha irmã, ela é definida pelo Cordeiro que morreu por você. O texto vai mostrar que sim, além de uma nova identidade, eu e você temos agora uma nova liberdade. Você pode sair de casa, você pode viver uma nova história, porque Israel naquela noite, ela passou a noite dentro de casa, só que de manhã as portas foram abertas, eles saíram. Deus estava libertando o povo, e essa libertação não era para que eles ficassem escondidos para sempre. Para onde Deus estava libertando o povo? Deus estava libertando o povo para que eles caminhassem na direção da terra prometida. Gente, existem cristãos que sabem que Deus liberta, mas que continuam presos dentro de casa. Existem cristãos que sabem que Deus muda a história, mas que continuam apegados, entrelaçados ao passado. Deus, Ele nos dá novos começos, mas muitas vezes nós estamos tão inseguros que temos receio de dar um passo além. Sabe, Deus te chama a uma caminhada pela fé. Deus chama você a dar um passo. Há um autor que eu gosto muito chamado Louis Giglio, e ele diz o seguinte: Deus é grande, dê o passo. Deus é grande, dê o passo. Páscoa é isso, a passagem do sangue do cordeiro pelos umbrais da porta. A passagem do anjo da morte, que não entra nas casas e que não toca as famílias que foram marcadas pelo cordeiro. Mas a história também daquelas famílias que pela manhã abriram as portas de sua casa e começaram a caminhada na direção da terra prometida. Caminhada. A vida cristã é uma vida de caminhada. A vida cristã não é uma vida inerte. Deus te chama a uma caminhada. E guarda uma coisa: Deus que abre a porta e nos chama para uma caminhada é o Deus que nos sustenta no caminho. No caminho encontraremos tempestades. Posso contar uma história para vocês? Eu tive uma experiência... Presbiteriano falar que teve experiência é complicado. Vamos lá, vou falar, hein? Eu tive uma experiência, e vou usar agora uma expressão que não dá para usar. Eu tive uma experiência forte. Olha só. Rapaz, eu vou chorar, não posso chorar não. Vindo para cá, quando saía do Rio, eu vim de carro, eu fiz uma parada numa cidade em São Paulo para dormir, que eu vou esquecer o nome. E aí no dia seguinte acordei bem cedinho. A minha esposa e a Mariana, elas viriam de avião para cá. E no caminho de Três Lagoas para cá, é uma estrada bem complicada, né? Estrada bem difícil. Uns caminhões gigantescos, assim, as caçambas, tinha um caminhão assim que eram 3 caçambas. Eu falava, Senhor, eu nunca vi um negócio desse. E aí eu andando, aquela estrada meio difícil, tal, de repente o céu ficou preto. Preto. E eu sozinho no carro, já com sono, tinha tomado já 1 litro de café. E, gente, começou a chuva. E começou uma chuva muito forte. Gente, uma chuva que eu nunca vi igual na minha vida. Eu nunca tinha visto algo assim. Eu estar debaixo de um barulho ensurdecedor dentro do carro. E eu não tinha como parar. Por quê? Olha só, eu não conseguia
ver o lado de fora da estrada. Então eu tinha que continuar. E eu falava assim, vou parar. E eu ouvi uma voz no meu coração, você não vai parar. Eu disse assim, mas Senhor, como assim? E Deus falava para mim, segue, caminha, avança, prossegue. E eu falava assim, mas Senhor, estou vendo pouca coisa à minha frente. Vai, caminha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente busca muitas certezas. Quando Deus abre a nossa porta e nos chama a caminhada na direção da terra prometida. Às vezes a gente procura muitas condicionais. Só que o que a gente precisa de fato e de verdade entender é que é o Senhor que nos sustenta na nossa caminhada. Eu não faço ideia de como isso hoje se encaixa no seu coração. Porque talvez esteja claro para você que Deus está te chamando a um passo de fé. Mas talvez você diga assim, Senhor, o Egito, por mais que seja difícil, pelo menos eu já conheço as dificuldades que eu tenho. Só que Deus, Ele te chama a caminhar na direção da terra prometida, porque é Páscoa. Deus passou pela sua vida e Deus te chama a um novo momento, a uma caminhada de dependência dEle e nele. Dele e nele. Deus te chama e Deus te sustenta. Sabe, eu sei que nessa Páscoa, talvez você olhe para o seu coração e você diga assim, olha, eu não tenho muito o que celebrar não. Mas eu queria dizer para você, sim, você tem muito o que celebrar. Porque o Senhor permanece sustentando a sua história, a sua vida e mais, a sua família também. Porque, e eu preciso frisar isso, esse texto não foi escrito para indivíduos. Esse texto foi escrito no contexto de uma família. E eu quero que você entenda isso, essa verdade, de que se a porta do seu coração foi marcada pelo sangue do Cordeiro, sim, você pode prosseguir. Deus te chama a continuar e é Ele que garante o seu sustento ao longo da sua caminhada. É Páscoa. O anjo de Deus passou. A mão de Deus, o sangue do Cordeiro, marcou a nossa vida. E o Senhor nos chama a uma caminhada. Eu quero perguntar a você, você está disposto a caminhar com Jesus? Você está disposto a viver pela fé? Você está disposto a dizer assim, Senhor, eu não vejo muito à minha frente, mas eu sei que o Senhor me chama a prosseguir. Eu gostaria que a gente pudesse orar nessa noite por isso. Vamos ficar de pé, gente? Senhor, naquela noite, famílias marcaram os umbrais de suas portas com o sangue do Cordeiro. E ao olharmos para a nossa vida e para as nossas casas, nós também reconhecemos que há sobre nós a marca do sangue do Cordeiro que é Jesus. Mas, Senhor, muitas vezes
nós olhamos para as nossas escolhas, para a nossa vida, para os erros que nós, de maneira recorrente, cometemos, e nós relutamos em achar e entender que o Senhor tem uma nova história. Mas hoje, Pai, ao lermos a Tua palavra, nós entendemos que a transformação, ela não está dentro de casa, mas ela está naquilo que cobre os umbrais do nosso coração. Ó Deus, como é bom saber que o Senhor olha para nós e o Senhor trata conosco não a partir das nossas atitudes e escolhas, mas o Senhor nos sustenta na caminhada porque o Senhor é fiel e o Senhor cumpre as suas promessas sobre as nossas vidas. Pai, hoje nós queremos dizer aqui que nós queremos seguir adiante, que nós estamos abertos a viver a nova vida que o Senhor tem para nós. Por mais que isso nos leve a caminhos que são desconhecidos para nós, por mais que isso nos tire de uma zona de conforto, em que nós estamos tão habituados a controlar. Senhor, nós nos rendemos à sua doce voz, e a sua voz é uma voz de amor, que nos revela a verdade do Evangelho, que sim, em Cristo Jesus, nós somos amados, fomos acolhidos, recebidos, e que porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor tem um novo caminho, uma nova história para nós. Senhor, de uma maneira muito especial, eu quero nessa noite colocar cada família aqui representada, Pai, e a família dessas pessoas que nos escutam, assistem esse culto pela internet. Ó Deus, que a gente perca tudo, Pai, menos essa certeza de que é o Senhor que nos sustenta e que Jesus Cristo é Senhor sobre a nossa vida. Senhor, nós somos do Senhor. Por isso, Pai, conduz a nossa vida e nos leva na direção que o Senhor mesmo tem nos chamado. Ó Deus, cumpra na nossa vida, cumpra no nosso coração e cumpra na nossa igreja a Tua vontade, única e exclusivamente a Tua vontade, para o Teu louvor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. É Páscoa. Cristo passou por nós. A nova vida, a esperança para você. Que Deus abençoe sua vida. Já que vocês estão aqui, vamos louvar então. Amém?